Meus irmãos, como eu havia dito, a minha proposta nessa noite é falar sobre este tema, uma longa obediência na mesma direção, e lembrando a respeito da perseverança. O texto que a gente vai meditar, bem conhecido, é de Atos 2, de 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47, vou pedir para você abrir sua Bíblia. E Atos 2, de 42 a 47, diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das reuniões com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eugene Peterson, um pastor já falecido, diz que os nossos inimigos são o mundo, a carne e o diabo, e que isso, tradicionalmente, no meio evangélico, no meio cristão, é reconhecido. E que nós somos constantemente ensinados ou alertados contra os perigos da carne, da nossa natureza humana, do nosso coração enganoso, e também sobre as artimanhas do diabo. Ele é um inimigo que está vivo, ativo no planeta Terra, ele está em derredor, procurando quem possa tragar. Mas, no entanto, sobre o mundo, nós não somos tão alertados, inclusive porque o mundo ele se manifesta de variadas maneiras, e na realidade cada geração tem que lidar com o mundo de uma maneira nova, de uma forma nova. Hoje pela manhã a gente conversava com os jovens lá na classe, e a gente pensava exatamente sobre isso, sobre pecados, coisas que já foram pecados e que hoje não são, ou coisas que se tornaram pecados aceitáveis na nossa vida, e então a igreja se trata de alguns com muita severidade e simplesmente convive com outros, não percebendo que esta atmosfera que é o mundo, este estado de espírito que é o mundo, como a Bíblia diz, vai penetrando na nossa vida. E Eugene Peterson diz que é quase tão difícil para um pecador reconhecer as tentações do mundo, como é para um peixe reconhecer as impurezas da água. Você sabe que o peixe morre dentro da água, e ele não tem como pular fora, e acaba morrendo ali. A gente, por vezes, e é interessante, se você já percebeu, eu me lembro de trabalhar com um casal, que todo mundo sabia que eles estavam usar aquela expressão, se pegando, e um deles era casado. Mas eles achavam que ninguém percebia. Mas todo mundo sabia que estavam. E por isso que Eugene Peterson fala exatamente sobre isso. Quando a gente está pecando e está enredado pelo pecado, está dominado pelo pecado, a gente parece que não percebe isso. Não, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. E isso é o que Eugene Peterson fala. E dos pecados que ele destaca desse nosso tempo é exatamente o imediatismo. Somos uma sociedade e o imediatismo se torna um pecado na vida do cristão. É isso que ele destaca. Essa ideia de que tudo acontece com muita rapidez, com muita instantaneidade, é um pecado que nós cometemos na nossa vida cristã. Eu quero somar a isso aquilo que Richard Foster fala, quando ele diz que o problema do nosso tempo é a superficialidade. E a gente tem percebido exatamente isso, conversando com os jovens hoje, eles me perguntaram, qual é o grande problema, pastor? Eu falo exatamente essa superficialidade, essa falta de conteúdo, essa falta de conhecimento que nos afasta de Deus. E esta frase, que uma longa obediência na mesma direção, é de um filósofo, de Nietzsche, que falando que aquelas coisas que valem a pena na vida, elas carecem ou elas exigem de nós uma longa obediência na mesma direção. É só disso que resulta alguma coisa que vale a pena. Aquilo que é instantâneo não vale a pena.
Sexo casual é um negócio que fica pulando de galho em galho. É quando uma pessoa completa 50 anos de vida conjugal, que ele chama toda a sociedade para celebrar com ele. E todo mundo fica de boca aberta, falando, nossa, que coisa linda. Agora um fulano que pula de galho em galho, toda semana tem um caso, ou como alguém já brinca, né, de um famoso cantor aí, que diz assim, eu perdi o último casamento, não consegui ir, mas no próximo eu vou. Já está prevendo que ele vai trocar de mulher mais uma vez. Isso é o que eles levantam para nós. Então, tanto os autores bíblicos, quanto os filósofos, com a sabedoria humana que a sociedade foi acumulando com o tempo, nos ensinam que nós precisamos fugir do imediatismo e da superficialidade e desenvolver em nossa vida perseverança. Até para a liderança da igreja eu já tenho falado, olha, eu sei que todos nós, eu também tenho pressa com algumas coisas, mas nós precisamos focar naquilo que é perseverança. A gente precisa aprender a fazer isso. E, por exemplo, o Eugene Peterson ele levanta algumas questões que não é possível na vida cristã você caminhar de maneira imediata ou de maneira superficial. Discipulado não acontece de maneira imediata, superficial. A gente já descobriu que não adianta dar um cursinho de 3 meses e achar que a pessoa está discipulada. Discipulado é transferência de vida, é perceber que Jesus está sendo formado dentro de uma pessoa. Isso leva tempo, porque o Espírito precisa transformar essas pessoas e trabalhar através de outras pessoas para que haja essa transferência de vida. Não acontece de uma hora para outra. E em algumas ocasiões, é uma ideia, o discipulado é uma história que leva anos, até décadas. Quanta gente, vejo, e agora a gente tem participado cada vez mais de velórios, né? Fulano morre, aí aparece alguém que vem falar assim, olha, 20, 30 anos atrás que nós caminhamos juntos. E ele abençoou a minha vida. E tem sido uma bênção caminhar com ele, porque isso é transferência de vida, isso é discipulado. Não acontece de uma hora para outra. Arrependimento. Quando João chama a atenção dos seus ouvintes, falando, olha, deem frutos de arrependimento. Não é só chegar aqui, porque João acusou, chamou de raça de víboras, não sei o quê, a pessoa chora, lamenta e vai embora. Frutos de arrependimento. Faz, inclusive, a transformação não somente dos atos, mas dos afetos do coração. Ele fala sobre a providência, sobre aprender a descansar nos caminhos do Senhor, percebê-los e descansar. Ou sobre o culto, aprender a crescer com toda a sua riqueza, valorizando e compreendendo o que está acontecendo aqui. Quantos cristãos antigos ficam reclamando das músicas que se tocam no culto, da ordem que foi dada, dos avisos que foram dados, e ele tem mais reclamação sobre o culto do que bênçãos que ele está recebendo de estar entre irmãos, de ouvir a palavra, de poder cantar, de poder entregar seus dízimos e ofertas, de poder servir com seus dons e talentos, ou até, inclusive, abrindo mão da presença nos cultos. Isso é uma perda tremenda que essa pessoa está tendo. Ele levanta a questão do serviço. Como é que você vai servir de longe? Irmãos, tem coisas que dá para fazer online, não há dúvidas. Você hoje consegue fazer contato, fazer videochamada, fazer reunião, economiza um monte de tempo. Lembro de um irmão que falou aqui para os vocacionados, logo que chegamos na igreja, o pastor Josimar falando assim, olha, não dá para você aprender a nadar pela internet. Teoricamente, você pode até aprender a dar uma abraçada, como é que, você vai ter que boiar. E aí? Você tem que entrar na água para aprender essas coisas. Não dá para ser online. Conversas importantes, quantas vezes tenho ensinado as pessoas a falar, é isso, olha, uma conversa importante, você tem que olhar no olho da pessoa, você tem que ouvir o tom da voz dela, não adianta escrever um recadinho no WhatsApp, sabe, ainda fazer aquele negocinho assim, não funciona, tá? Isso é rápido, imediatamente você curte lá, você põe um joinha, põe um coraçãozinho, tudo bem. Mas eu já tenho encontrado cada vez mais pessoas falando assim, isso não é suficiente, pastor. Até para o pastor. Eu quero a presença do pastor, não adianta falar que escreveu, dar bom dia para mim, não. Tem que ser presencial, olho no olho. E ela está certa. A recíproca também é verdadeira. Não adianta me avisar, não, eu estou em casa assistindo pela internet, pastor. Tá?
tem que estar aqui, presente. Então existem coisas que não é possível a gente crescer, e o discipulado, a vida cristã, não se faz de maneira imediata, não se faz de maneira superficial. Tá? Ele destaca uma série de questões sobre a segurança, sobre a humildade, sobre a própria comunidade que nos reveste de poder e de autoridade. Ele faz uma série de estudos sobre esses vários assuntos. Porque é importante que o cristão seja marcado pela perseverança. A perseverança, então, implica em constância, paciência, persistência. É a ideia de um barco que, essa palavra é utilizada na Bíblia, por exemplo, para lembrar daquele barco que estava esperando Jesus para poder levar Jesus para longe daquela multidão que estava apertando ele. Está parado ali, aguardando, não sai do seu lugar, está firme. Esse barco estava perseverante, parado ali, esperando Jesus chegar para poder servi-lo. Descreve, por exemplo, também a ideia daquela guarda pessoal que Cornélio tinha. Aqueles guardas estavam à disposição, permanentemente, firmes, persistindo, para servir Cornélio. Estavam à disposição dele. Essa mesma palavra é utilizada na Bíblia para implicações espirituais quase sempre ligadas à oração. Quem é perseverante precisa perseverar em oração. É assim que quando Paulo escreve aos Efésios, lembrando exatamente que a oração é a batalha para a qual nós nos revestimos de toda a armadura de Deus. Você não se veste de toda a armadura de Deus para cuidar da sua vida, você se reveste da armadura de Deus para poder entrar na batalha. Quem não se reveste, ou entra já derrotado para essa batalha, ou não participa dela. Entra derrotado nela. É quando ele diz assim, você vai se lembrar dele falando dos calçados, os evangelhos da paz, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, toda aquela armadura para dizer assim, olha, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, constantemente, pacientemente, persistentemente. Quanto tempo, pastor? Todo dia, os 365 dias do ano. Em qual ocasião? Em todas as ocasiões. A oração precisa ser perseverante. Ou quando aquele grupo ainda se reunia, não havia sido batizado pelo Espírito Santo, Lucas registra que todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com todos os irmãos dele. Lembra-se que Jesus disse para eles, olha, vocês fiquem aqui e esperem ser revestidos de poder com o Espírito Santo. E o que eles ficaram? Eles se reuniam constantemente, sempre, para orar, perseverantemente, até que acontecesse o Pentecostes, e eles fossem revestidos de poder e autoridade para sair pelo mundo testemunhando de Cristo Jesus. Esse texto que acabamos de ler no início da nossa mensagem, lembra que eles se dedicavam, eles eram constantes, eles eram pacientes, eles eram persistentes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Também, quando surgiram os primeiros problemas na comunidade ali de Jerusalém, aquela igreja primitiva, aquela história das viúvas helênicas sendo preteridas pelas viúvas dos judeus, os apóstolos chegaram para a igreja e disseram assim, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos essa tarefa a eles e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Com persistência, com constância, com paciência, vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. E é interessante que a dedicação é primeiro a oração, depois a palavra. Porque como é que eu vou saber? Eu preciso de intimidade com Deus para poder saber o que a palavra
Que palavra Deus quer trazer para o coração, tanto do pastor, tanto daquele que ensina, tanto daquele que discipula, quanto ser levada para a vida da própria igreja. Por isso eles se dedicavam primeiro à oração e à palavra. A oração tinha um valor imensurável para a vida dos próprios apóstolos. E quando a gente encontra aquele Simão, aquele mago que se converteu e andava com os discípulos, no início dele ele era perseverante. Diz lá em Atos 8 que o próprio Simão creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte. Ele era perseverante em seguir e observava, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. E esse seguir Filipe, observando o que ele fazia, era ser perseverante nessa caminhada com Filipe. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele também exorta aqueles cristãos: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E essa constante exortação para a gente perseverar na oração, meus irmãos, é porque desde os primeiros cristãos até nós na atualidade, se deixar, a gente não arranja tempo para orar. A gente não persiste na oração. 5 minutos é tempo demais. Sozinho, Deus e eu. Começa a doer o joelho. Você começa a pensar nas contas para pagar. Você começa a pensar em tantos problemas. Por isso que ele, desde aquele tempo, exorta que a gente precisa perseverar em oração. Ainda em Romanos, ele diz assim: é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. A razão de existir dessas autoridades era o serviço a Deus. Por isso que elas precisavam perseverar, não fugir da razão de ser que elas tinham. Ou, quando ele escreve aos Colossenses: dediquem-se à oração, esteja alerta e sejam agradecidos. Sempre a exortação passa pela oração. Olha, e é importante, gente, eu tenho uma biblioteca lá que eu trato com todo carinho, e eu fico admirado dos amigos que têm, às vezes, muito mais livros que eu. Eu fico, olha, se eu pudesse ter uma biblioteca com 10 mil livros, eu teria. Ler é importante, mas orar é mais importante. E por mais que a gente leia, aprenda, faça cursos, orar é mais importante. Orar está na base da vida cristã e a gente precisa ser perseverante, se dedicar, ser constante, não abrir mão, colocar ela no devido lugar na nossa agenda, na nossa vida. Dito isso, eu quero lembrar de um padrão bíblico sobre o discipulado. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e se repete uma mesma história dessas pessoas que são chamadas por Deus. Quando eu olho as pessoas que têm um encontro com Deus, e hoje nós falávamos sobre isso, o impacto que este encontro faz na vida das pessoas, a transformação que ele produz. Diz um psiquiatra que existem 3 coisas que fazem uma pessoa mudar: a morte de alguém, o nascimento de um filho ou um grande amor. É só por esses motivos que as pessoas mudam mesmo. Eu quero lembrar que as transformações que o Evangelho propõe, elas não são apenas de nosso entendimento sobre o mundo, mas nosso entendimento sobre nós mesmos, das estruturas do nosso ser. Todos nós que somos pecadores, que estamos mortos em nossos delitos e pecados, somos libertos de uma maneira milagrosa, sobrenatural, desta escravidão ao pecado. Não somos mais obrigados a pecar. Não somos mais escravos carregados pelas nossas tendências naturais para o pecado. Nós agora fomos libertos com a possibilidade de dizer não ao pecado. Isso significa que quando nós pecamos, é porque escolhemos pecar. Talvez um não cristão, que não teve um encontro com Cristo, possa até falar, e eles gostam de dizer isso, não é? Não fui eu que pequei, eu sou pecador, nasci assim. Mas nós, como cristãos, temos o privilégio, o poder, que é dado pelo próprio Cristo à nossa vida, de
de dizer não ao pecado, de poder escolher não pecar. E quando temos esse encontro com Jesus, ele traz transformações profundas, que vão transformar aquela pessoa que nós somos. Talvez a gente possa um dia ter se definido como Paulo faz numa ocasião, ele falou: eu fui blasfemo, perseguidor da igreja. Talvez alguém possa dizer assim: eu fui corrupto, eu fui maldoso, eu fui pernicioso na minha vida. Mas quando temos um encontro com Cristo, nós podemos ser identificados de uma maneira diferente. Por isso que Jesus diz que nós nascemos de novo, é uma nova história, um novo futuro, uma nova realidade, uma nova existência que Cristo vem trazer para a nossa vida. Não mais amarrada ao nosso pecado, ainda que ela exista, ainda que ele esteja registrado na nossa memória, no mais profundo do nosso ser, nós temos uma estrada, uma página nova a ser escrita. Pela graça de Deus, não é pelos méritos humanos, mas pelo poder que existe em Cristo Jesus. E Deus, diz o apóstolo Paulo, que Ele faz com que todas as coisas concorram para o nosso bem. Quando Ele diz todas as coisas, eu quero lembrar sempre que não é Ele atender aos nossos caprichos, aos nossos desejos. Que bem ali, Paulo está falando, é você se tornar parecido com Jesus. Ele vai fazer de Jesus o primogênito entre muitos irmãos, e Ele vai trabalhar através de todas as coisas para que você se pareça com Jesus, para que haja transferência da vida de Jesus em você, de tal maneira que quando as pessoas olharem para você, elas se lembrem de Jesus. Achei bonita a irmã que falava sobre o seu marido, falou: meu marido parece com Jesus. Oxalá, maridos e mulheres, pudessem falar isso um do outro. Minha esposa parece com Jesus. Quem esteve aqui na palavra de ontem ouviu uma palavra de exortação bem clara a respeito disso. E oxalá toda esposa pudesse falar do seu marido: o meu marido parece com Jesus. Olha, jovens, busque, ore a Deus, peça a Deus que traga para a sua vida alguém que se pareça com Jesus. Não somente que ele seja bem-sucedido, que ele tenha todas as coisas do mundo, que ela seja uma gata, não somente isso, mas especialmente, em primeiro lugar, que ela se pareça com Jesus. E sabe como é que Deus faz isso, meus irmãos? Não é de maneira imediata, não é de maneira superficial, essas transformações que vão ruindo de acordo com as circunstâncias, situações que nós vivemos. E por isso que eu falei que existe um padrão bíblico. Vamos lembrar das histórias, porque o escritor aos Hebreus diz que existe uma nuvem de testemunhas, todas aquelas histórias, aquelas personagens que ele registra ali, servem para que a gente olhe para eles e aprenda com eles. E a gente separa simplesmente alguns nomes, como o de Abraão, um herói da fé, que foi chamado por Deus para largar a sua cidade, a sua terra, se afastar do seu povo, de um lugar que ele precisava sair para poder aprender a respeito do único Deus verdadeiro. Ele não podia continuar lá em Ur dos Caldeus, uma cidade pagã. Ele precisava se afastar para poder se aproximar de Deus, caminhar com Deus. E isso acontece aos 75 anos de idade. Deus ainda leva um tempo para prometer a ele, a um homem com mais de 75 anos de idade, a uma mulher de 65 anos de idade, que eles teriam um filho, que seria herdeiro de uma série de bênçãos que Deus derramaria sobre ele, sobre a família dele, sobre a descendência dele, e que se estenderia para toda a humanidade. E sabe quando isso vai acontecer? Quando Abraão faz 100 anos. 25 anos depois, Abraão passa por uma série de experiências, inclusive com Agar, dando à luz a Ismael. Ele teve que aprender que ele tem que confiar em Deus, e não nas suas, como eu tenho insistido, nas elucubrações humanas, nas ideias que nós temos, na maneira como nós interpretamos a nossa realidade. Porque o nosso caminhar é um caminhar sobrenatural, porque é um caminhar com Deus, não é com uma pessoa qualquer. E Abraão teve que esperar todo esse tempo
para que a promessa de Deus se realizasse na sua vida e ele pegasse aquilo que era fruto dele mesmo, pegasse Isaque no colo. Deus cumpriu a sua promessa e Abraão teve que aprender isso. Mas pior ainda, nessa caminhada de discipulado em que Deus vai transferindo vida para você, é Deus depois pedir, passados entre 10 e 15 anos, Isaque já um adolescente, Deus fala assim, vai, pega o teu filho, teu único filho, leva até o monte e o sacrifica. Esse é o padrão de Deus. Sim, eu já passei por provas difíceis para que eu aprenda que essas provas eram fáceis de passar. As provas ficarão mais difíceis. Só que quando eu caminho com Deus, eu descubro que eu posso confiar em Deus. Eu não tenho por que desconfiar. Aquilo que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, lembrando a ele das suas perseguições em Icônio, Derbe e Listra, ele diz, você lembra de todos os sofrimentos e perseguições que eu passei? Lucas registra que havia um grupo de judaizantes que ia atrás de Paulo em toda a cidade. Ele ia numa cidade, pregava, chegava aqueles judaizantes para perseguindo. Ele ia para outra cidade, eles iam atrás perseguindo e querendo desfazer o trabalho que Paulo estava realizando. E Paulo lembra para Timóteo, Timóteo, você lembra disso? Lembra de que todas essas perseguições o Senhor me livrou de todas elas. Eu aprendi isso, que eu posso confiar em Deus. É por isso que ele vai terminar os seus dias, mesmo encarcerado, ele vai dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido. Porque a cada dia, a cada nova experiência, a cada momento, nessa caminhada que nós temos com Deus, ele vai se manifestando e vai mostrando, como nós aprendemos a semana passada, que Deus é justo porque ele cumpre as suas promessas. Ele não deixa de cumprir nenhuma delas. E mais que isso, o nosso Deus é gracioso porque ele nos surpreende com as suas promessas. Se você pensar na vida de Abraão, você vai perceber esse padrão de Deus trabalhando para que Abraão finalmente se tornasse aquele herói da fé, o pai daquelas nações, um herói a quem nós podemos olhar na nossa caminhada. Se você olhar para a vida de Moisés, a mesma situação. Moisés não foi, apesar de ter sido escolhido, separado por Deus, desde que nasceu, não foi ali dentro daquela manjedoura, daquele cesto que foi colocado no Nilo, que Moisés estava pronto para andar, para servir a Deus. A gente divide a história de Moisés de uma maneira muito simples. Os primeiros 40 anos no Egito, aprendendo de tudo ali, naquilo que era a nação mais desenvolvida da época. Depois, ele mata aquele egípcio, foge, vai para a terra de Midian, encontra um sogro rico, uma esposa bonita, casa com ela, constrói a sua vida ali, e ali fica 40 anos dizendo assim, olha, agora eu estou tranquilo, vou acabar meus dias aqui. Aí aparece Deus para ele. Moisés, eu ouvi o meu povo, o clamor do meu povo, eu tenho visto o seu sofrimento, e eu resolvi descer para livrá-lo. E Moisés podia pensar consigo, né? E o que eu tenho que ver com isso? E aí Deus fala assim, eu vou fazer isso através de você. Agora você está preparado para isso. Porque para conduzir aquela trupe enorme durante o deserto, tinha que ter uma cabeça de general do egípcio, e ser capaz de conhecer os segredos, os caminhos, os atalhos que o deserto tinha. E aí Moisés finalmente está preparado para ser usado por Deus. Sabe? Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem. Deus usou o tempo do Egito, usou o tempo do deserto para poder usar Moisés. Se você pegar a história de José, mesma história, o mesmo padrão se repete. Ele é vendido pelos seus irmãos lá com mais ou menos 17, 18 anos. Ele vai para o Egito. Lá ele é vendido a Potifar. Lá ele é encarcerado. Lá ele é esquecido pelo menos 2 anos na prisão. E ele vai ser feito governador do Egito por volta dos 30 anos de idade. 13 anos caminhando sem saber o que estava acontecendo com a sua vida. Achando eu só vou de mal a pior a minha vida.
até que ele é elevado a governador do Egito, segundo homem no Egito. E, meus irmãos, levam pelo menos mais 7 anos. Quando José é feito governador, ele começa o seu trabalho pensando nas 7 vacas gordas. Elas vão acabar. Então a gente imagina que foram mais 7 anos e mais algum tempo até que seus irmãos não tivessem mais o que comer e tivessem que descer ao Egito para comprar alimento. E aí começa Deus fazer uma restauração tremenda na vida e na história de José e sua família. Ele revê seus irmãos, revê seu irmão querido Benjamim, revê seu pai e pode cuidar de todos eles. Ele já estava com quase 40 anos de idade quando tudo isso aconteceu. Deus não jogou fora o tempo da prisão, não jogou fora as coisas que passaram na vida de José. Mas esse José é um dos homens que a Bíblia não registra coisas erradas na sua vida, porque ele perseverou em ser fiel a Deus, mesmo quando a mulher de Potifar lhe propôs o pecado. Ele falou: eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou fazer isso. Esse é o padrão de Deus. E quando nós pensamos, quero terminar com esse exemplo de Paulo no Novo Testamento, ele se converte mais ou menos aos 25 anos de idade, e passa os 3 primeiros anos lá na Arábia, em Damasco, depois vai a Jerusalém, depois vai para a Síria, Cilícia, em Antioquia, e ele passa uns 13 anos aprendendo, revendo a sua teologia, reaprendendo tudo que ele sabia do Antigo Testamento, como ele era um doutor da lei, e começar a reinterpretar aqueles textos que ele achava que diziam respeito a Israel. Israel até hoje entende que ele é o servo de Deus, que Deus está falando que vai fazer essa redenção através de Israel, e agora ele tem que entender que aqueles textos que ele sempre leu como Israel, dizem respeito a Jesus, Jesus de Nazaré, que foi crucificado em Jerusalém. Paulo leva 13 anos para finalmente, só em 48, começar a servir como um missionário. Lembra que ele passou ainda um ano em Antioquia, sendo auxiliar de Barnabé. Tudo isso para poder finalmente servir e ser usado por Deus. E eu quero lembrar agora, finalmente, do nosso Mestre Jesus. Diz o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 5, de 7 a 10, que durante os seus dias de vida na terra, enquanto ele estava encarnado como um ser humano, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Essa era a prática de Jesus. Se você vai estudar os evangelhos, você vai perceber quanto tempo Jesus, quantas madrugadas, quantas vezes Jesus se separou para orar. E é interessante que ele orava, como diz o escritor aos Hebreus, àquele que o podia salvar da morte. E meus irmãos, sabe o que nos parece aqui? Que Jesus antecipou aquela conversa do Getsêmani diversas vezes. Aquela conversa no Getsêmani, naquela quinta-feira que antecedia a sua morte, naquela quinta-feira que antecedeu a sua morte, foi o ápice, porque o que nos dá a entender é que Jesus, em diversas orações e súplicas, com alta voz e com lágrimas, orou diversas vezes sobre aquele que podia livrá-lo da morte, que era o seu Pai. É interessante, quem já assistiu aí The Chosen, uma cena que os discípulos estão discutindo, brigando, quase já partindo para as vias de fato, e de repente vem Jesus lá cansado, extenuado, e passa por eles assim: estou muito cansado, não quero nem dar boa noite direito. Discípulos discutindo quem era o melhor, quem era o maior entre eles. E Jesus, provavelmente, podemos imaginar, que ele vinha deste tempo em que ele derramava a sua alma, em que houve ocasiões em que ele suou sangue, fazendo o quê? Segundo o escritor aos Hebreus, oferecendo orações, súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. E a Bíblia, e o escritor aos Hebreus diz que ele foi ouvido
por causa da sua reverente submissão. Que ele tinha aquele coração que é expresso ali no Getsemane, quando ele diz assim: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Seja feita a sua vontade, não a minha. O escritor aos Hebreus continua dizendo que, embora ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Como filho, ele não deveria sofrer. Lembra a história do filho pródigo? Quando aquele filho chega, filho não é para sofrer. O pai põe um anel, dá sandálias novas, uma capa nova e dá banquete. Se ele fosse servo, Jesus contou algumas parábolas desse tipo, no qual ele diz assim: o que você tem que fazer? Primeiro você vai servir o seu senhor, depois você vai se alimentar, e não o contrário. Mas Jesus, como filho, mesmo sendo filho, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, quando assumiu, nos seus dias da terra, a nossa humanidade, a nossa fraqueza. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, como humano, como cada um de nós, vivendo as mesmas experiências que eu e você temos que viver, porque por isso ele é sumo sacerdote, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento e foi aperfeiçoado. Eu sei que é um grande mistério, que a gente podia ficar aqui discutindo sobre isso muito mais tempo. Como é que Jesus aprendeu? E esse é o texto que a Bíblia fala que ele aprendeu. Lucas registra que Jesus crescia em graça, conhecimento diante de Deus, em estatura, graça, conhecimento e estatura diante de Deus, com 12 anos de idade. E aqui ele diz que Jesus chegou ao ponto de ser aperfeiçoado para a obra que vinha realizar. E é por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz assim: olha, haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que deve dominar o nosso coração? O que deve dominar o coração da Igreja de Cristo? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, embora sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ser perseverante é ser obediente. Por isso que Paulo, depois que termina, a gente reproduzindo aqui aquilo que a gente crê que seja um hino que a igreja primitiva cantava, ele diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Jesus foi obediente até a morte. Ele perseverou. Se o diabo quis dissuadi-lo da cruz, lembra que antes de iniciar seu ministério, Jesus foi levado ao deserto, e lá ele jejuou e orou 40 dias, e lá ele foi tentado. E as tentações do diabo eram exatamente para que Jesus não continuasse o seu ministério, para que ele não chegasse à cruz. E outras ocasiões que o diabo imaginou que a morte pudesse deter o Senhor Jesus, e se enganou, porque Jesus venceu a morte. Ele nos chama também para sermos obedientes, como Jesus foi até a morte, que nós possamos ser obedientes, e a obediência é a prova da nossa salvação. É a ação, é a efetividade da nossa salvação, segundo o apóstolo Paulo. É por isso que Jesus, quando estava conversando com seus discípulos, naquela quinta-feira à noite, naquela ceia, quando ele chama os seus discípulos: olha, eu desejei ardentemente celebrar essa ceia com vocês. Vão na casa, tem um cenáculo lá, preparem a ceia lá. E Jesus conversa com eles, lava os pés dos discípulos, fala, ensina, lembra que ele vai morrer, lembra que ele vai preparar lugar para os seus discípulos, lembra que, olha, eu não vou chamar vocês mais de servos, mas de amigos. E aí Jesus diz a eles, lá no capítulo 14 de João: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é
o que me ama. Ou quando ele escreve ainda no capítulo 15, não é? Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno a vocês. Aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Não apenas hoje, não apenas de algumas circunstâncias, mas que se aprofunda nesse relacionamento com Deus, perseverantemente. Jesus faz um convite à perseverança, a essa longa obediência na mesma direção. O convite que foi feito a você no dia que você encontrou com Jesus e o convite que é feito a você hoje é exatamente que você caminhe com Jesus. Que você faça dele o seu mestre, o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida. Que você olhe para ele como exemplo de obediência a Deus, de perseverança. E todos aqueles que creram em Jesus e que o abraçaram como seu Salvador querido, são os exemplos que nós temos para a nossa vida. Fugir da superficialidade, fugir do imediatismo e caminharmos de maneira perseverante com o Senhor, hoje e amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. E quanto tempo você anda com Jesus? E você poder dizer assim, olha, houve um dia, bendito dia, que eu entreguei meu coração a Jesus. E os problemas, as lutas, as tempestades, as dúvidas, os pecados, a falta de fé, a incredulidade, tudo isso concorreu para que eu abandonasse esse caminho. Mas de maneira perseverante, insistente, firme, eu tenho caminhado com Jesus. Existem situações em que as pessoas, por vezes, pensam assim, tem coisa que Deus vai fazer em mim. E aí a gente larga para Deus fazer. Uma hora Deus vai fazer alguma coisa, eu vou sentir um tremelique no corpo, aí eu vou mudar. Não é? Tem coisa que as pessoas pensam assim, que não, quem vai fazer sou eu. Eu vou ser perseverante, eu vou ser paciente, eu vou dominar meu coração. E a gente toda hora escorrega e cai. Porque isso é uma obra que Deus quer realizar em nós. Quando Paulo fala, põe em ação a salvação de vocês, ele diz que Deus é aquele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Se você desejar, você está abrindo espaço para o poder de Deus agir na sua vida. Se você desejar, você está abrindo espaço para o poder de Deus agir em sua vida. E você vai ser perseverante. Deus vai ajudá-lo a chegar até a cidade celestial, o destino certo. Porque o próprio apóstolo nos diz que Deus é aquele que vai completar a sua obra até o dia de Cristo. Não vai abandonar ninguém no meio do caminho, não vai jogar nada fora na nossa vida, mas vai fazer com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que vão se tornar parecidos com Jesus, que são amigos de Jesus. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Quantas coisas você já desistiu na sua vida? Quantas ficaram pelo caminho? Quantas promessas em 2023 você fez, que você até já esqueceu que fez? Quantos compromissos você quis assumir, que se perderam no caminho, se perderam no tempo? Quantas vezes você prometeu a Deus, Senhor, agora vai mudar. Amanhã, segunda-feira, vai ser um novo dia. E não foi. Eu quero lembrar você que Jesus está aqui exatamente para nos fazer sair disso e transformar a nossa vida como transformou Abraão, Moisés, José, Paulo. Todos eles foram transformados de uma maneira milagrosa. E eu quero falar para você, não aceite, não deseje diante de Deus menos que essa experiência tão transformadora, tão radical, tão poderosa, que Deus quer produzir na sua vida, como produziu na vida desses heróis da fé. Que cada um de nós aqui hoje,
assuma o compromisso de ser um herói da fé. Alguém um dia vai ler a minha história, a sua história, e falar assim: eis aqui um herói da fé. Eu posso olhar para ele porque ele foi perseverante. Ele não foi abandonado por Deus. Deus o pegou pela sua mão e o conduziu. Deus o fez vencedor. Eu quero convidar você a orar, falar com Deus neste instante e pedir a Deus: Senhor, livra-me do imediatismo, da superficialidade. Concede a mim perseverança, um espírito perseverante, uma mente e um coração firmes na presença do Senhor, olhar fixo em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nosso desafio é ser perseverante, e ser perseverante é se agarrar em Jesus. Aqueles momentos que a gente está com vontade de desistir, de voltar atrás, como nós vimos sobre os cristãos lá, os crentes hebreus, né, da carta aos Hebreus, a gente se agarrar em Jesus, fazer que nem Jacó, que agarrou o anjo do Senhor e falou: largo enquanto o Senhor não me der essa bênção, tá? Jesus não vai te decepcionar. Você não precisa ficar prostrado, você não precisa desistir, você não precisa ficar com medo de nada. Você pode caminhar ao lado do Senhor Jesus. Agarre-se nele. Por isso que a Bíblia fala que ele é a rocha da nossa salvação.